Capítulo 283, Não Natural 2. Você tem alguma ideia de quão difícil foi encontrar humanos inteligentes o suficiente para me ajudar a gerenciar meus negócios? Quão difícil foi encontrar entre os resíduos da sociedade os ingredientes certos para o meu caminho em direção à divindade? As divagações pararam. De repente, a gravidade extra desapareceu e o homem não natural pôde sentir uma dor aguda em seu abdômen, juntamente com uma sensação que nunca havia experimentado antes em sua vida. Náusea. Ele gritou com Lit. Enquanto os outros se levantaram, assumindo uma formação defensiva, Lit ainda estava agachado. Vários tentáculos feitos de luz e escuridão saíram de seu corpo, adulterando a energia que circulava abaixo dele. O círculo mágico da matriz estava distorcido, transformando a formação do relógio em uma bagunça de má qualidade. Não ligue para mim, Lit respondeu com um sorriso inocente. Continue falando, eu realmente fui pego pela sua narração. Parece que você está certo. Solos continuou observando as alterações nos núcleos do homem. A matriz está ligada ao seu núcleo negro, alimentando-a das energias acumuladas dentro da matriz. O núcleo preto absorve e refina a energia antes de transferi-lo para o oceano. É uma versão artificial da acumulação. Pelo meu Criador, não consigo imaginar quantas vidas foram necessárias para ele alcançar um núcleo oceanos brilhante. Era a única explicação possível para manter essas pessoas presas. Lit encolheu os ombros. Ele precisa de núcleos de qualidade. Por isso ele os alimentou e curou. Provavelmente ele queria que eles amadurecessem antes de apertá-los. Tão gentil da parte dele me dando um caminho direto para o seu núcleo de mana. Como ousa tocar no tesouro de um dragão? O homem não natural se transformou em um borrão, atacando Lit enquanto rasgava em pedaços todos os que estavam em seu caminho. 3 membros da unidade morreram sem nem mesmo atrasá-lo. Um dragão. Essa palavra, juntamente com a velocidade do homem, causou um calafrio nas costas de Lit. Eu pensei que era apenas um pouco psicótico, mas para ser tão rápido, ele deve ser capaz de usar a magia da fusão. Por que diabos um desperto precisa dessa engenhoca? Um dragão poderia realmente ter apenas um núcleo oceano. Isso não faz sentido. Ele não tinha medo de lutar contra outro desperto, híbrido ou não. Ele também não se importava com o resto da unidade, já que eles estavam mortos no momento em que veriam suas habilidades reais. Lit estava experimentando o que todos os seus oponentes anteriores sentiram diante dele. A confusão decorrente de não ter ideia do que ele estava lutando contra. O homem não natural deu um pulo, estendendo-se para Lit com as mãos que se transformaram em garras afiadas. Que idiota! Lit zombou enquanto se levantava. Ao sair do chão, o oponente realmente diminuiu a velocidade. Uma vez no ar, a magia da fusão era inútil e a trajetória era facilmente previsível. Em vez de congelar de medo como seu oponente esperava, Lit deu um passo lateral. Ele então agarrou o braço enquanto rodava com o pé direito, executando um arremesso de cabeça. Lit acrescentou sua força ao momento do oponente, batendo contra o domo de luz. Esse cara não tem técnica, apenas força bruta. Revelar suas habilidades apenas para me assustar é estúpido além da razão. Por que jogar? Solos ficou confuso com a mudança dos acontecimentos. Porque normalmente não se pode ser prejudicado por sua própria magia. No entanto, acho que ele está preso tanto quanto nós. O impacto foi forte o suficiente para fazer o homem não natural penetrar na parede de luz por um segundo. Sua carne ficou preta enquanto as energias presas na matriz reagiam ao corpo estranho com um ataque violento. O homem não natural gritou de agonia como nunca fez quando a unidade cobriu com 3 feitiços de suas varinhas. A cúpula de luz o empurrou para longe, fazendo seu corpo saltar no chão se contorcendo em espasmos. Lit não esperou que ele se recuperasse, usando vento, gravidade e magia espiritual para jogá-lo novamente contra a parede. Bingo! A matriz está tão cheia de energias diferentes que é incapaz de reconhecer seu mestre. Eu posso matá-lo e não estragar minha cobertura. 2 pássaros com uma pedra. Infelizmente, o homem não natural não tinha a intenção de cooperar.
Ele rugiu com fúria enquanto seu corpo estava coberto de escamas douradas. Duas asas membranosas se formaram sob suas axilas, conectando seus dedinhos aos quadris. O pescoço ficou mais comprido enquanto seu rosto se transformava em um focinho longo. Suas narinas dilataram dobrando de tamanho, sua boca aberta agora maior que um bueiro revelou a raiva queimando por dentro. O seguinte sopro de fogo transformou todos em seu caminho em cinzas, fazendo ferver até as pilhas de ouro. Quando o jato de chamas terminou, a criatura tinha mais de 4 metros de altura, forçada a se curvar para evitar que sua cabeça roçasse o teto. Sua cauda longa chicoteava o ar furiosamente, gerando faíscas sempre que tocava brevemente a matriz. Lee foi pego de surpresa, conseguindo se esquivar no último segundo apenas graças à fusão do ar. No entanto, sua perna direita foi arranhada pelas chamas, nem mesmo a armadura Skinwalker resistiu a tal intensidade. Mesmo usando a fusão da água não era suficiente. O fogo queimou através do encantamento protetor, cobrindo todo o membro abaixo do joelho. A pele de Lee não estava mais lá, sua carne queimada deixada exposta aos músculos queimados ainda latejando de dor. Mais 4 membros da unidade tântica estavam mortos. Somente as energias místicas da matriz protegiam a sala, deixando a parede e o chão intocados. Isso não é um homem, é um Wyvern. Solos lembrou claramente as palavras de Kala durante seu último encontro. Bestas mágicas, uma vez despertadas, evoluiriam para monstros. Eles ainda poderiam ter filhos, dando vida a uma nova linhagem de criaturas que não seriam despertos. Ele se escondeu atrás de um dos altares, usando magia de luz para curar suas feridas. O Wyvern rugiu de indignação. Ao bater primeiro na parede de energia e usando imprudentemente seu hálito de fogo, uma boa parte da energia armazenada na formação foi perdida. Eu estava tão perto. Maldito seja humano. Gadorf, o Wyvern, estava ciente de estar realmente perto de um avanço. Mesmo que ele não fosse um desperto, o núcleo negro que ele possuía o dotava de vários poderes. A capacidade de absorver a força vital dos seres vivos, de detectar o talento mágico daqueles próximos a ele, a regeneração aprimorada e a resistência parcial à maioria dos elementos. Naquele momento, a única pessoa que Gadorf odiava mais que Lita era seu próprio pai. Foi por causa da recusa de seu pai em despertar Gadorf que ele passou os últimos 2 séculos experimentando todos os tipos de magia proibida. Nenhum de seus experimentos deu frutos. Não até ele conhecer aquele humano arrogante e insuportável. Foi apenas ao tornar-se o sujeito de teste que Gadorf adquiriu o núcleo preto e a matriz de drenagem da vida. Aquele humano estava obcecado com a ideia de alcançar a vida eterna através das abominações. Depois de obter o que queria, Gadorf os teria concedido com prazer por seus serviços com uma morte rápida, mas as abominações que serviam ao mestre eram muito fortes. Capítulo 284, Sala de Operação 1. Gadorf conhecera o mestre apenas alguns anos antes. Incapaz de assumir uma forma humana, a única maneira de adquirir novas técnicas e materiais era roubá-las. Mesmo que ser da linhagem de um monstro evoluído lhe concedesse o uso da verdadeira magia em todos os 6 elementos, a Wyvern ainda estava fraco demais para atacar uma grande família nobre ou importantes comerciantes. Gadorf já quase foi morto várias vezes depois de invadir pequenas cidades. A associação respondeu rapidamente às ameaças, enviando vários magos de uma só vez para lidar com ele. Gadorf conseguiu sobreviver apenas graças ao seu domínio da magia da luz e dos arranjos. Em mais de 200 anos de prática, ele alcançou um nível naqueles campos que poucos magos podiam sequer começar a compreender. Foi exatamente por causa de sua teimosia que o mestre se interessou por ele. Lutar contra o mestre tinha sido uma experiência humilhante para Gadorf. Apesar da diferença de experiência, apesar de ser um mago falso, a derrota de Gadorf levou menos de 1 minuto. Você tem sorte que a associação tenha colocado você na prioridade C, até agora o mestre ofegou. A luta foi breve, mas cansativa para alguém que não estava acostumado a lutar como eles. Especialmente porque eles queriam levar Gadorf vivo.
Eu? Um dragão orgulhoso, apenas um ser? A raiva de Gadorf fez o chão tremer, mas o conjunto que o mantinha prisioneiro nem se mexeu. Um dragão? Você? O mestre riu. Bons deuses, seu ego é maior do que os da bunda de Lá de Tiris. Não me diga que é por isso que esse lixão que você chama de lar é cheio de ouro e peças de arte? A resposta de Gadorf foi respirar fogo com toda a força que ele tinha. O ato quase resultou em suicídio. O sopro de um wyvern, como o de um dragão, não era fogo normal nem mágico. Foi um efeito único causado pela mistura de sua força vital com a energia mundial, sem mana envolvida. Foi um efeito semelhante que Balcor havia desenvolvido para seus Valors, permitindo que emitissem raios de escuridão de seus olhos, sem que fossem afetados pela lentidão que afetava todos os tipos de magia das trevas. A desvantagem de tais poderes era que, assim como um corpo pode se danificar, esse tipo de ataque baseado na força vital, por menor que seja o emprego, prejudicaria o usuário e qualquer outra pessoa. Os gritos de agonia de Gadorf só fizeram o mestre gargalhar até pequenas lágrimas de hilaridade escorrerem de seus olhos. Presunçoso e estúpido. É um milagre que você conseguiu sobreviver até agora. Essa é uma boa notícia, lagarto. O mestre simplesmente substituiu os cristais mágicos mais consumidos por novos. A matriz voltou à força total em uma fração de segundo, acrescentando desespero à agonia da Wyvern. Eu não sou um lagarto. Ele rugiu. Eu sou Gadorf, filho de Shedros, o primeiro Wyvern. Um dia eu vou evoluir para um dragão e me banquetear com todos aqueles que me menosprezaram. Seja você ou meu pai, você terminará da mesma maneira. Queimado até a morte por minha mão. Boas notícias, lagarto. O mestre continuou após silenciar o barulhento prisioneiro. É que acredito que, assim como eu, os deuses não jogam dados. Estávamos destinados a nos encontrar. Minha pesquisa não pode ir mais longe sem um sujeito disposto que me permita estudar a verdadeira magia, assim como a sua. Questões patéticas de papai alimentadas por missões só podem matá-lo se você continuar agindo por conta própria. Nossos interesses estão alinhados. Se você parar com as birras, podemos fazer um acordo. Depois de convocar ao lado deles uma abominação de Eldritch para controlar as mudanças de humor de Gadorf, o mestre o levou a um de seus laboratórios. Gadorf foi capaz de aprender sobre a loucura de Artan e estudar suas plantas. A engenhoca insana acabou por ser uma fonte infinita de inspiração para ele. Juntos, eles desenvolveram a matriz de drenagem da vida para Gadorf e algumas das tecnologias que o mestre precisava para fundir abominações de forma estável. Não entendi enquanto estava trancado em um dos tanques de genes do mestre, Gadorf ainda podia conversar enquanto sonhava com o fato de infligir ao seu parceiro no crime a morte mais lenta e dolorosa possível. Se você já é capaz de criar núcleos artificiais, por que não criou um para si mesmo? Gadorf era uma criatura orgulhosa, a ponto de considerar uma parceria igual como desonra. Ele acreditava ter nascido governante. Como tal, pisar formigas arrogantes era o seu direito de primogenitura e o mestre não era a exceção. Ao derrotá-lo, submetendo a todos aqueles testes humilhantes, o mestre ganhou 1000 mortes. Infelizmente, assim como Shedros, o mestre ainda era forte demais para ele. Gadorf só podia aguentar esperar um pouco. Porque eu não gosto do caminho do meio. O método que desenvolvemos para você pode transformá-lo em um desperto, mas e daí? Você ficará um pouco mais poderoso, viverá um pouco mais. Acho que você transformar-se em dragão nada mais é do que uma ilusão. Você já é um Wyvern. O próprio pensamento de alguém tão vaidoso quanto você se tornar um guardião é perturbador, para usar um eufemismo. Em vez disso, se eu conseguir, eu me tornarei um ser imortal, sem limite para minhas forças e nada dessas fraquezas que atormentam as abominações. Os seres humanos pararam de evoluir por um longo tempo. O despertar é apenas um cuidado paliativo. Trarei o início de uma nova era de ouro para a humanidade. Imagine um mundo onde alguns selecionados, os verdadeiramente brilhantes e iluminados, possam liderar as massas sem ameaça de morte, envelhecimento ou doença. Gadorf já ouvira esse discurso inúmeras vezes.
Os olhos do mestre sempre brilhavam com um entusiasmo infantil que delimitava a loucura. Claro, haverá danos colaterais. Algumas pessoas serão sacrificadas para o bem maior, mas Mugar está cheio de idiotas que não merecem viver. Cretinos de mente pequena incapazes de enxergar além do nariz. A raiva que transpirava de suas palavras fez Gadorf suspeitar que o mestre estava sozinho, desvalorizado ou ambos. Você não quer conquistar o mundo. Gadorf ficou pasmo. O mestre era tão poderoso quanto míope. O poder é o único requisito para dominar os fracos. Ele pensou. O mestre riu com entusiasmo dessas palavras. Você é realmente louco, lagartinho. Só estou cansado de ver pessoas boas morrerem enquanto os medíocres prosperam. Ver o verdadeiro gênio passar despercebido ou enterrado sob papelada inútil que poderia ser manuseada por homens menores. Eu só quero mostrar aos humanos seu verdadeiro potencial, curar a doença definitiva, a morte. Tenho certeza de que, apesar do nome, as abominações são tão naturais quanto você e eu. Eles são o próximo passo evolutivo, eles só precisam ser aperfeiçoados. Depois de adquirir seu núcleo negro e praticar suas novas habilidades, Gadorf estava ansioso para deixar o lado do mestre. A próxima vez que eles se encontrarem, teria sido quando ele arrancou o coração ainda pulsante do mestre do peito. Ou assim Gadorf pensou. Onde você pensa que está indo, lagartinho? O mestre se recusou a chamá-lo por seu nome até que o Wyvern desistisse de seu pretensioso sonho de se tornar um dragão. Ambos provaram ser teimosos. Continua no próximo vídeo.